Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos a aula do CAPED. Nesta oportunidade, nós vamos estar gravando a aula de número 7, que tem por título Aguardando a Promessa, nesse que é o terceiro trimestre de 2021, quando nós estamos estudando um assunto muito relevante para a nossa vida cristã, que é pneumatologia, a pessoa e obra do Espírito Santo. Nesta oportunidade, eu tenho o privilégio de ter comigo aqui dois irmãos, membros do nosso ministério, que servem ao Senhor. Tem aqui o irmão Natan e tem também o irmão Edjailson, que serve ao Senhor. Natan na Vila Luzita e Edjailson na Vila Helena. A paz do Senhor, pastor Paulo, paz do Senhor, irmão Natan, também a paz do Senhor a todos os nossos professores, amigos, ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Espero que essa aula seja de bastante proveito para todos os professores do CAPED. Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Paulo, irmão Edjailson. Espero que essa aula seja muito proveitosa, muito edificante para todos nós, principalmente aos professores que estarão na frente da sala de aula. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos iniciar aqui nossa conversa nessa sétima lição desse terceiro trimestre, que tem o título Aguardando a Promessa. Nosso texto-chave, ele está registrado em Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Para refletir, nós temos a seguinte expressão: o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que deve ser desejada por todo crente que experimentou a graça salvífica. Nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada no Evangelho de João, capítulo de número 20, versículos 19 a 22, e também em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Então, na lição dessa semana, nós vamos estudar sobre alguns aspectos da promessa da manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. O primeiro aspecto que nós vamos ver nessa lição é o aspecto regenerador, como aquele que veio, o Paráclito, como aquele que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E no segundo aspecto nós vamos ver também o Espírito Santo como aquele que vem para revestir o regenerado com o poder do alto, visando aí, então a capacitação para o trabalho missionário. Então, nesses dois aspectos a gente vai estudar a lição desta semana e, como já foi dito aqui pelos nossos companheiros, nós esperamos que o comentário que nós vamos trazer aqui possa ser de muita ajuda para você, professor, no preparo da sua aula, e que você seja uma ferramenta, um instrumento de Deus para a educação e edificação dos seus alunos em sala de aula. Então, já começando aqui com o irmão Natan, no primeiro tópico, quando ele fala desse aspecto da promessa do Espírito Santo, como aquele que vem para trazer uma regeneração moral e espiritual. Um aspecto muito importante que a própria revista nos traz, a palavra paracletos, significa em primeiro momento consolador, mas também, se a gente for olhar um pouco mais na semântica da palavra, ele fala sobre aquele que conforta, aquele que consola, né? Então, quando a Bíblia fala do Espírito Santo como consolador, como confortador, não é simplesmente uma presença de estar junto, uma presença de estar perto, mas é algo de estar juntos. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16 que ele está dentro de nós, habitando em nós. Então, o consolo do Espírito Santo é uma presença totalmente ativa nas nossas vidas, não é simplesmente uma companhia que fica de vez em quando do nosso lado, não. É uma presença dia a dia nas nossas vidas, a todos os momentos e a todas as circunstâncias. Importante, Natan, nessa colocação sua, é que assim, gostei bastante desse não estar só perto, né? Ele interage com a gente, a ponto de a Bíblia dizer que quando a gente não sabe o que dizer, ele intercede por nós, ele fala por nós, ele é o nosso porta-voz, né? Esse aspecto aqui, Edjailson, de ser o consolador, de ser aquele orientador, aquele que conduz, protegendo também, para que o crente ele possa
caminhar na sua jornada dentro de uma perspectiva de proteção de Deus. Muito importante, pastor Paulo, irmão Natan, e eu gostaria de fazer uma ênfase à introdução dessa lição, né? Me reportando ao profeta Joel, quando no Antigo Testamento ele faz essa ênfase a essa promessa, né? Uma das maiores bênçãos colocadas diante do povo de Deus é o derramamento do Espírito de Deus, né? Do Espírito Santo sobre toda a carne. Nós vimos que no Antigo Testamento o trabalho do Espírito Santo, o Espírito Santo atuava de forma seletiva e temporária, né? Ele vinha de forma seletiva porque era apenas sobre alguns homens, né, e mulheres. Haja visto os profetas, sacerdotes, juízes e reis, e de forma temporária, capacitava apenas para aquele serviço específico e depois saía. E essa promessa que nós temos, irmãos, para o nosso tempo, é sobre toda a carne. O Espírito, ele iria atuar como tem atuado em nossas vidas, né, em nossa época, sobre toda a carne, nesse aspecto que os irmãos enfatizaram muito bem, um Consolador presente ao lado em todo instante. Então, queridos, dentro desse primeiro tópico, a gente vê que esta promessa, ela é feita para que aconteça em etapas, em fases, né? Então nós vemos aqui que essa promessa, ela de derramamento do Espírito Santo, ela tem que ser antecipada, ou ela tem por antecipação a necessidade da regeneração. Era algo que os discípulos, a princípio, não compreendiam, esse derramar do Espírito Santo, muito embora, como o irmão de Jailson disse aqui, a respeito da profecia de Joel, e quando no dia de Pentecostes, que é a próxima lição que nós vamos estudar, o dia do derramamento do Espírito Santo, Pedro se lembrou dessa profecia. Então era algo que estava na ordem do dia dos discípulos, essa profecia. Eles conheciam a palavra, eles conheciam o Pentateuco, conheciam os profetas, então eles conheciam. Mas assim, o estabelecimento ou a aplicação desse derramamento. Então nós vemos aqui no nosso tópico primeiro, que para que esta promessa se concretizasse, há a necessidade primeira, Natan, de que haja a regeneração antes desse derramamento do Espírito Santo. Isso é muito importante, pastor Paulo, porque faz parte da nossa identidade como pentecostais, né? Nós cremos, como pentecostais, que existem duas ações do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Então, num primeiro momento, você tem que ser regenerado, você tem que ser selado com o Espírito Santo, você tem que ser salvo. A marca da salvação, que é tida na Bíblia como o selo do Espírito Santo, a regeneração, a lavagem pelo Espírito, como Paulo diz na carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Para depois vir uma segunda ação do Espírito Santo, que é o que nós conhecemos como batismo no Espírito Santo, que é um revestimento, uma capacitação, que nós vamos falar posteriormente, né? Mas, em primeiro momento, você é regenerado, você é transformado, você é selado pelo Espírito Santo, te identificando, te marcando como alguém que pertence a Jesus, que pertence ao reino de Deus. Então, são dois momentos, duas ações em dois momentos diferentes. Então, o Espírito Santo sela para a salvação e num momento posterior, né, ele batiza no Espírito Santo para capacitação. Bastante oportuna, queridos, essa pontuação do Natan, porque existem algumas pessoas, algumas teologias, que não acreditam no batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, e eles dizem que o Espírito Santo vem morar na pessoa no momento da regeneração. Isso é uma grande verdade,
o Espírito Santo vem, mas há 2 momentos de ação do Espírito Santo na vida do crente. Isso é o que nós cremos, nós que somos pentecostais. Nós cremos sim que quando a pessoa ela recebe Jesus Cristo como seu Senhor, ela é justificada e ali naquele momento, então, o Espírito Santo como marca, como selo, como foi dito aqui pelo irmão Natan, ele vem habitar na pessoa. Nós passamos então a ser templos do Espírito Santo. Porém, nós entendemos numa segunda fase, ou num segundo momento, que ele pode se dar concomitantemente, pode acontecer como no caso da casa de Cornélio, por exemplo, quando Pedro estava ali falando do Evangelho, ele recebeu o Espírito Santo já nas 2 atuações, né? Ele tanto recebeu ele como justificação, como regeneração, e o texto ali em Atos capítulo 10 diz-nos que também eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas nós vemos em outros textos bíblicos 2 eventos diferentes. Eles podem até acontecer no mesmo instante, mas são 2 momentos, 2 eventos distintos, que é a regeneração e também o batismo com o Espírito Santo de Jesus. Então, é importante, pastor Paulo, essa ênfase que o senhor fez sobre a regeneração, esses 2 eventos que podem acontecer concomitantemente, né? E qual o senhor citou aí, a casa de Cornélio, por exemplo. E o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder que capacita o crente para o trabalho do reino do Senhor, o reino de Deus aqui na terra, enquanto aguardamos a vinda gloriosa do Senhor. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma necessidade do crente em todo o tempo, e ele deve buscar com persistência, perseverança, esse revestimento, pastor. Muito bem, queridos. Então, nesse primeiro tópico, a gente viu um dos aspectos da manifestação do Espírito Santo, da promessa de manifestação do Espírito Santo, que é a regeneração. É quando ele atua na vida da pessoa, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, confortando, consolando, limpando, lavando, nesse aspecto. E no segundo tópico da nossa lição, ele vai se ater um pouquinho ao versículo 49 de Lucas 24, que é o nosso texto-chave, quando Jesus, reforçando a promessa da descida do Espírito Santo, ele já no seu final de ministério terreno, ele exorta os seus discípulos a que não saiam da cidade de Jerusalém, que permaneçam na cidade de Jerusalém, até que aquela promessa ela se cumprisse. Isso demonstra a proximidade do evento em relação à subida de Jesus Cristo, né? Como ele disse para eles não se ausentarem, ele estava dando ali uma boa dica de que aconteceria por aqueles dias. A gente tem outras promessas de Jesus que, apesar de parecerem iminentes, elas estão demorando um pouquinho para acontecer, né, Natan? A vinda de Jesus, que os discípulos já pensavam ser imediata, ela não se deu ainda. Mas esta promessa aqui, quando Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, era uma indicação de que seria algo meio que imediato, né? Isso é extremamente importante, né? É interessante como a ação de Deus na Bíblia, ela segue também alguns padrões assim, hermenêuticos, vamos dizer assim. Um ponto importante, Jerusalém é um lugar muito importante na Bíblia, né? Vários eventos aconteceram em Jerusalém. Quando Jesus Cristo pede para aqueles discípulos ficarem em Jerusalém, e você tem um contexto ali, que Jesus morre na Páscoa, ressuscita, e depois de 50 dias viria uma festa chamada Festa do Pentecoste, que Pentecoste significa 50 dias depois. Cristo passa 40 dias com eles, né? Dando provavelmente algumas instruções aí sobre o reino de Deus, mas essa festa do Pentecoste, ela celebra os primeiros colheitos, a primeira colheita ali, né? Os primeiros frutos. Se você pensar num sentido um pouco mais hermenêutico, você entende que são os primeiros frutos do trabalho de Cristo. Cristo, ele
plantou, semeou aqui na terra, pregou, morreu aqui no seu ministério terreno. E quais foram os primeiros frutos? Justamente nesse dia, que é quando Pedro, o apóstolo Pedro, prega ali em Atos 2 e 3.000 almas se convertem. Ou seja, os primeiros frutos do trabalho de Cristo surgem justamente na festa que celebra os primeiros frutos aí, né? Então a gente percebe uma ênfase do texto em mostrar ali o reino de Deus também crescendo como se fosse uma árvore, né? Como se fosse uma planta, né? A pergunta aqui, Jailson, já respondida, né? De alguma forma pelo irmão Natan, pergunta aqui, por que Jerusalém? Por que Jerusalém? Por que Jerusalém, né? O autor, ele faz menção aqui dessa importância, pastor. O templo ficava em Jerusalém. Praticamente nós podemos destacar, afirmar que Jerusalém era o centro espiritual da humanidade na época, né? Nenhuma cidade se igualava a Jerusalém. Judeus da Galiléia e de todos os países ali ao redor faziam peregrinações constantes para Jerusalém, né, para celebrar as 3 festas maiores do povo judeu, o qual o irmão Natan fez menção, né, que era a Páscoa, o Pentecostes e Tabernáculo. Além da ênfase que Jesus mesmo deu, né, do valor histórico de Jerusalém. Jerusalém tem um marco muito importante na história da humanidade, do povo judeu, como princípio, meio e fim, né? Apocalipse vai relatar a importância dessa cidade, né? Então, por isso, a ênfase que Jesus deu, por que Jerusalém? Querido, se a gente for pensar na importância do evento, que é o derramamento do Espírito Santo, isso não podia acontecer numa cidadezinha qualquer, num lugar ermo, num lugar deserto. É algo que precisava ser conhecido e reconhecido por todas as gentes. Como já dito aqui pelos meus companheiros, a cidade de Jerusalém, ela abrigava estas 3 principais festas, né? A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a dos Tabernáculos. E olhando um pouquinho para a questão climática da região, a festa de Pentecostes era mais favorável para esta vinda das pessoas para Jerusalém. E havia essa necessidade das pessoas virem pelo menos uma vez por ano a Jerusalém para celebrar o Senhor. As pessoas do sexo masculino, principalmente, tinham quase que uma obrigação de vir a Jerusalém para celebrar ao Senhor. E por que na festa de Pentecostes, além do favorecimento do clima, por que em Jerusalém, pela grandiosidade da cidade, mas por que em Pentecostes? Natan disse muito bem aqui que era o início da colheita de trigo, então as primícias elas eram oferecidas. E olha o que a Bíblia diz em Levítico, capítulo 23, sobre a festa de Pentecostes. Capítulo 23, versículos 15 a 17, diz assim: depois de quê? Depois da festa da Páscoa. Para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Olha que coisa linda. No dia de Pentecostes, era exigido do povo que desse uma oferta nova. No Pentecoste pós-ressurreição, é Deus quem dá a oferta nova para nós. É Deus quem manda o Espírito Santo. Então, inverteu a ordem aqui do ofertante. Se nas festas anteriores era o povo quem dava a oferta nova, agora Deus, ele assume para si a responsabilidade de ele trazer uma oferta nova. Trazer a vinda, a presença
do Espírito Santo. Então, Levítico capítulo 23, versículos 15 e 16, fala aqui a respeito dessa festa, que era uma festa importantíssima. Então, o evento que estava por vir, o evento que estava por acontecer, a promessa que iria se cumprir, algo estrondoso, maravilhoso, que mudaria a história da humanidade por completo. Então, precisava ser numa cidade que estava fervendo de gente, pessoas, se você for ler ali, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é o assunto da próxima lição, você vai ver que havia ali 16, 17 regiões representadas, pessoas vindo ali de norte, sul, de leste, oeste, região da Ásia, até mesmo da Europa, se dirigiram para aquela reunião, para aquela região, para participar daquela festa. E Deus aproveitou essa grande oportunidade para trazer uma oferta nova. Então, por que Jerusalém? Porque ali acorriam as pessoas, era o centro de reunião espiritual do povo judeu e dos prosélitos, das pessoas convertidas ao judaísmo que vinham para aquela região, e a festa ela era atraente e atrativa, momento propício para Deus se manifestar. E a gente vê, Natan, até essa questão de Deus aproveitar a festa, né? Que quando Jesus, lá no capítulo 7 do Evangelho de João, diz que no último dia da festa, né? Ele se levanta e reforça essa promessa, né? Ele fala dela de novo, utilizando a festa, a reunião das pessoas ali. Não, exatamente. Quando a gente percebe esse ponto-chave aí de toda a Bíblia, quando alguns estudiosos aí vão dizer que toda a Bíblia ela aponta para Cristo, né? Toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento, sempre está apontando para Cristo. E quando você lê, como o pastor Paulo leu ali em Levítico, sobre a festa do Pentecoste, você percebe em Cristo o cumprimento, no Espírito Santo, o cumprimento ou a razão, o motivo dessa festa. Então, quando você consegue perceber essa ligação e toda a Escritura apontando para Jesus Cristo, apontando para a promessa do Espírito Santo da salvação, isso é maravilhoso aos nossos olhos, né? Você percebe que o plano de Deus, ele sempre vai se cumprir, e Deus está cumprindo o seu plano ao longo da história. Queridos, falando ainda nesse segundo tópico aqui, depois de responder essa pergunta, por que Jerusalém, vem uma segunda colocação aqui, como aguardar a promessa, porque assim, era uma promessa maravilhosa, uma promessa sobrenatural. Então, como aguardar? Porque Jesus tinha dito a eles para aguardar, Jesus. Vocês aguardem, vocês permaneçam. Agora, como aguardar, né? Olha, pastor Paulo, embora o batismo com o Espírito Santo fosse uma promessa, né, muito bem colocada na Bíblia, nós temos que aprender com os discípulos que ele deve ser desejado e buscado sobre duas condições, né? Perseverança, e a perseverança eu quero destacar que é um desejo ardente, né? Uma ênfase. Nós cremos que aquelas pessoas que desejam o batismo com o Espírito Santo, nada pode impedir que ele alcance essa bênção, essa promessa maravilhosa. A perseverança deve estar na vida do cristão, de todo aquele que deseja receber o batismo com o Espírito Santo, né? E outra forma é buscar unânime. Nós vemos como o exemplo dos discípulos, que eles permaneceram em Jerusalém, cumprindo fielmente o mandamento do Pai, o mandamento de Jesus, né? Aguardai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós destacamos essas duas condições, perseverança e unanimidade em orações e súplicas até que a promessa seja recebida. Muito bem, meus irmãos. Eu penso assim que essa lição, ela vem em muito bom momento para a nossa vida, porque é sempre importante
nós nos lembrarmos daquilo que Deus tem prometido para nós, principalmente no campo e no âmbito espiritual. Há um tempo que nós estamos vivendo, um tempo muito humanista, quando as pessoas pensam muito no ter e esquecem-se um pouco do ser, quando o ser humano quer ser o centro de todas as coisas. E nós, como servos de Deus, a gente precisa se ater e se atentar também para aquilo que a palavra de Deus ela nos promete. Muito embora, como dito no princípio desse comentário aqui, há pessoas que não creem que a promessa do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, ela chegue até os nossos dias, mas eu gostaria de ler aqui, Natan, 2 versículos que está em Atos capítulo 2, quando do evento do Espírito Santo, nós estamos falando de promessa, capítulo 2, versículo 38 e 39, diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, nós estamos falando de promessa, a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Eu estou envolvido nesses tantos quantos aqui. Nós que cremos no Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, estamos incluídos aqui nesses tantos quantos o Senhor chamar. Fomos chamados por Deus, estamos incluídos então nessa promessa e devemos, como disse o Gelson aqui, perseverar unanimemente em oração e súplica para receber quem não recebeu ainda, né? Eu queria dar ênfase também, pastor, a essa palavra unanimemente. A gente às vezes esquece o poder que a igreja unida tem. Às vezes a gente esquece o que a união dos irmãos pode fazer. Gostaria só de dar um exemplo, pastor Paulo. Os irmãos deem uma olhada, uma pesquisada na história dos morávios. Século XV, ali depois de Cristo, logo após a Reforma Protestante, houve muita perseguição, né? Muitas guerras religiosas entre católicos e protestantes. Muitos que aderiram, né? Que se converteram a Cristo através da Reforma Protestante, foram perseguidos pela Igreja Católica e tiveram que fugir, andaram como refugiados, né? E existia ali num lugar chamado Boêmia, que hoje em dia é mais ou menos onde fica a República Tcheca, um homem chamado Zinzendorf. E ele separa ele era um homem muito rico, e ele separa uma parte da terra dele para abrigar esses refugiados. Só que ele aceitava todos os protestantes de todas as correntes teológicas que havia na época, né? O que acontece? Quando juntou aquele montoado de gente de vários tipos de correntes teológicas, começou a haver conflito entre eles. Ou seja, tudo para dar errado, né? Um monte de gente que pensa diferente. Então esse conde Zinzendorf, ele começa a ir de casa em casa para orar, estudar a Bíblia, todos juntos. E o avivamento ali foi tão grande, pastor Paulo, que eles começaram a se juntar e adorar o Senhor juntamente, uns com os outros, mesmo pensando diferente. E uma coisa interessante, só para finalizar, a união foi tão grande que eles conseguiram fazer um relógio de oração que durou 100 anos, pastor Paulo. 100 anos. Ou seja, um depois do outro ia orando. Durante 100 anos durou esse relógio de oração justamente por causa de união do corpo de Cristo. Muito importante essa observação do Natan, queridos, enfatizando a unidade, a unanimidade, a busca, porque a gente, estudando a história dos avivamentos, a gente vai perceber que foi em unidade, em unanimidade, em busca a Deus, em oração, que se deram, que aconteceram os grandes avivamentos da história. Começando esse aqui, em Pentecostes, que está objeto do nosso estudo aqui, e os demais também que ocorreram no decorrer da história, e o que
originou talvez não diretamente, mas indiretamente, o movimento pentecostal no Brasil, né? O avivamento da Rua Azusa também começou com oração, com busca a Deus, com unanimidade. Então, é dessa forma que nós vamos conseguir. E é bem propício para esse momento nosso, nós nos unirmos nesse momento de pandemia que a gente vive, quando muitas pessoas estão assustadas, né, com o que a gente tem vivido. É muito importante a gente se unir, perseverando em oração, perseverando em busca ao Senhor, na meditação na palavra, e temos certeza de que nós desfrutaremos também desta promessa que é atualíssima. Muito embora ela venha desde os dias do Antigo Testamento, essa promessa ela é muito atual e ela diz respeito a nós, conforme li aqui em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. E o último tópico da nossa lição, ele vai falar sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. E o nosso comentarista, ele pontuou aqui, antes de falar do batismo com o Espírito Santo, ele falou, do batismo nas águas e também o batismo no corpo. Antes de chegar na promessa do batismo com o Espírito Santo, ele distinguiu aqui esses 3 batismos. É importante, né, diferenciar aí os tipos de batismo mencionados na Bíblia, né? O nosso comentarista, ele faz uma distinção muito propícia sobre o batismo nas águas, o batismo no corpo, né, que ocorre automaticamente quando o crente, a pessoa aceita Jesus, né, quando ocorre a conversão, uma conversão verdadeira e genuína, né? Então a pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo, né? E o batismo nas águas é um batismo de arrependimento, um batismo de transformação, que denota uma transformação na vida, né? Antes e depois da imersão em águas, né? E o batismo com o Espírito Santo, que é algo totalmente complementar, que vai dar continuidade e um revestimento conforme aquilo que nós estamos falando. Importante destacar aqui, queridos, que o batismo nas águas, como dito aqui pelo irmão Edjailson, ele é um sinal público, né, de algo que aconteceu já na minha vida. Nós cremos que o batismo ele não salva ninguém, ele não regenera ninguém, aquela água batismal ela não tem poder de perdoar pecado. Existem até algumas linhas de pensamento, Natan, que batizam em águas correntes, porque acreditam que é a água que purifica. Não, quem purifica, quem nos limpa é o sangue de Jesus Cristo. É Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos regenera. A partir desta regeneração, o Espírito Santo vem morar em nós. Então, o batismo nas águas, só para ficar bem claro aqui, eu sei que os professores sabem disso, né? Só para a gente relembrar que o batismo na água ele é um sinal público, ele é um sinal aparente daquilo que aconteceu intimamente ou internamente dentro da pessoa, né? Isso é muito importante ressaltar, pastor Paulo, Jailson, porque às vezes há um pouco de confusão, né, sobre isso. Na verdade, quando a gente fala em batismo nas águas e batismo no corpo, a gente está falando da mesma coisa, só que em momentos diferentes, né? Você é batizado no corpo de Cristo quando você aceita Jesus, quando você se converte. E o batismo nas águas, como bem pontuou o pastor Paulo, ele é um sinal, você está mostrando para o mundo que você aceitou, que você se converteu, né? Eu gostaria de ressaltar um pouco essa palavra batismo, que o próprio autor ele levanta aqui, que a palavra batismo no grego, baptizo, no Novo Testamento existem 2 palavras para batismo, né? A palavra baptizo, que o autor, e a palavra que o autor ressaltou aqui, a palavra bapto. Só que elas não significam a mesma coisa, percebe? Um médico grego chamado Nicander, ele vai fazer uma receita médica para preparação de picles, uma coisa assim, fora da Bíblia, mas para a gente entender o sentido das palavras. Esse médico viveu em 200 anos antes de Cristo. Ele vai dizer o seguinte, que para você preparar o picles, você pega ele e coloca ele, mergulha ele em água fervente e já logo tira. Essa é a palavra bapto,
Então é mergulhar e tirar. E depois você mergulha ele numa solução com vinagre. Isso, baptizo. Qual que é a diferença das duas palavras? O primeiro ato, que é você mergulhar ele na água, não faz nada com o picles. Percebe? Você mergulhar o picles na água não muda a estrutura do picles. Agora, quando você mergulha ele no vinagre e ele estando quente, você muda a estrutura. Então, quando o Novo Testamento fala de baptizo, que é a palavra para batismo no corpo, ele não está falando apenas de você ser mergulhado no corpo de Cristo, mas ele está falando de da sua estrutura ser mudada, ser modificada numa união com Cristo. Você já não é mais um ser normal, você teve a sua estrutura mudada por esse batismo em Cristo. Então essa é a palavra batismo no corpo, que você simboliza ela, você mostra para o mundo essa união espiritual com Cristo. Dentro dessa diferenciação aí dessas duas palavras gregas, o baptizo você é colocado e permanece. No primeiro caso, você é colocado e rapidamente é retirado. Então você não tem contato, não dá tempo de ser impregnado, né? Mas quando você permanece em Cristo, no corpo de Cristo, aí sim você recebe as características dele em você. Então você é automaticamente mudado, modificado, transformado pelo poder e pela presença de Cristo. É muito importante essa ênfase, né, na presença, na permanência, né? Porque a gente até conhece muitas pessoas que foram batizadas nas águas. Você deve conhecer N pessoas que foram para a igreja, ficaram ali, foram até discipuladas, foram batizadas, foram mergulhadas, né? Saíram da água, mas não foram mergulhadas no corpo, não permaneceram no corpo. Elas não tiveram mudança. Elas vieram, tiveram contato, mas não permaneceram. Por não permanecer, não experimentaram a transformação. Coisa linda, né, pastor? Coisa linda. E essa promessa está para todos, querido. A necessidade, né, de essa diferença que os pastores aqui colocaram, a necessidade de permanecer, né, mergulhar profundamente e ser revestido e permanecer. Essa promessa está para todos, né? Buscarmos unanimemente, perseverantes, porque a promessa está para todos. É uma coisa linda esse revestimento com o Espírito Santo e a necessidade de sermos batizados e permanecermos. E a última parte aqui, o último subtópico do tópico 3, ele fala especificamente da promessa do batismo com o Espírito Santo, e aí está linkado, né, com o nosso tema, nosso texto bíblico, nosso texto-chave, que é Lucas 24:49, que é a promessa da descida, a promessa do batismo com o Espírito Santo, que, como já dito aqui por nós, é uma promessa bastante atual. O que a gente pode trazer de subsídio, Natan, para os nossos professores aqui nessa promessa do batismo com o Espírito Santo? Bom, ressaltando também, pastor, que o pastor Paulo já mencionou anteriormente, mas enfatizando novamente, nós citamos ali, o irmão de Jailson falou, da profecia de Joel. Joel 2, capítulo 2, versículo 28 ao 32, ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele vai repetir essa promessa em Atos 2, do 14 até o 21. Só que eu queria levantar a questão para os irmãos que estão nos assistindo, que a profecia de Joel, ela tem um elemento diferencial. Por exemplo, quando Isaías profetiza em Isaías 53 sobre a vinda do Messias, ele profetizou, em Cristo se cumpriu e nunca mais vai se cumprir de novo. Não vai vir outro Messias na terra para morrer. Cristo já veio, ou seja, a profecia de Isaías se cumpriu. Agora, no caso dessa profecia de Joel, nós temos um elemento fundamental, porque o profeta Joel ele vai dizer, nos últimos dias.
Esse nos últimos dias fazem referência à última fase do plano salvífico de Deus. Ou seja, Jesus já morreu, a salvação e o Espírito Santo estão aí para quem desejar. Então, o que acontece? Nesses últimos dias, na última fase do plano de Deus, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, não é uma profecia, como alguns falam aí, né? Que não, o profeta Joel profetizou, cumpriu em Atos 2, acabou. Não, a profecia de Joel, ela começa ali em Atos 2, ela começa nos dias de Pentecostes, e como o pastor Paulo bem mencionou ali em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, essa promessa começa ali, mas ela não termina ali. Ela é para os vossos filhos, ou seja, as próximas gerações, ela é para aqueles que estão longe, para aqueles que estão em todos os lugares e para todos quanto Deus chamar. Ou seja, todas as pessoas que depois do Pentecostes quiserem, podem receber o revestimento do Espírito Santo. Porque não é uma promessa, não é uma profecia que foi pontual. Joel profetiza um tempo, uma ação diferente de Deus, que começou em Atos 2 e vem até os nossos dias e até o dia que Jesus Cristo voltar. É interessante, Natan, quando nós abrimos esse comentário, né, esses estudos para os professores, nós falávamos, né, da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que era de forma seletiva e temporária, né? E como você muito bem colocou, hoje essa promessa ela é permanente e contínua sobre toda a carne, né? Então, mostra que Cristo veio para libertar e salvar e dar poder para nós enquanto aguardamos o dia glorioso da vinda dele aqui na terra, cheios do Espírito Santo. Então, eu faço um convite para todos os irmãos em Cristo, todos os professores, né? Nessa aula, enfatizem essa necessidade de os irmãos procurarem essa promessa gloriosa, perseverando com orações e súplica permanentemente, porque a promessa é para todos nós e é até que Cristo volte. Queridos, falando de promessa, eu vou ler aqui alguns textos no Antigo Testamento que falam sobre a promessa, começando por Isaías 32 e 15. Algumas promessas de derramar do Espírito Santo. Isaías 32:15, a palavra de Deus diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará campo fértil e o campo fértil será reputado em um bosque. Pois nós vamos a Isaías 44, verso 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Pois nós vamos ainda para Ezequiel 36, 26 e 27. E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E ainda Ezequiel 39, 29. São todas promessas de derramamento do Espírito Santo. Ezequiel 39, 29. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. E aí depois nós temos a famosíssima promessa de Joel, que já foi dita aqui, que foi citada pelo apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 2, 17 e 18. A promessa de Joel diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito.
Se a gente for observar a promessa ou as promessas feitas em Isaías e Ezequiel, é uma promessa bastante restrita ao povo de Israel. Quando nós olhamos para essa promessa de Joel, e aí eu até anotei um texto aqui, que está na sistemática de Stanley Horton, e vou ler para vocês aqui. Note que a promessa não é uma mudança de atividade do Espírito de Deus. O Edjailson já disse aqui que no Antigo Testamento o Espírito ele era restrito, atuava sobre algumas pessoas e por um tempo limitado. E o Horton coloca aqui, note que a promessa não é uma mudança de atividade do Espírito de Deus. Ele não mudou, não começou a agir diferente, ou na qualidade da atuação. Ela é profetizada uma mudança na quantidade ou na intensidade da manifestação do Espírito Santo. Ele deixou de ser pontual, agora ele vem para ficar. E também no escopo da atividade. Então veja bem, as promessas feitas a Isaías, a Ezequiel, elas se dirigem ao povo de Israel. Perceba que aqui, em Joel, ela fala de servos e servas, de pessoas que eram tidas, como diz aqui o Horton, é assim, a natureza radical da promessa é vista claramente na inclusão de filhas, de escravos e de escravas. Uma coisa é Deus derramar o seu Espírito sobre os filhos, sobre os jovens e velhos que eram cidadãos livres de Israel. Mas é coisa bem diferente se ele o derrama sobre pessoas consideradas meros bens de família. Em Joel, vemos uma das primeiras declarações diretas do princípio que Paulo posteriormente se expressou lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Então, o que a gente pode entender por essa promessa de Joel? A extensão, a abrangência da promessa de Deus, que ela não se restringe agora, como Isaías e Ezequiel, ao povo de Israel, a um derramar do Espírito Santo sobre uma elite privilegiada, poderíamos talvez usar essa expressão aqui, mas a promessa de Deus, que talvez o povo de Israel não tivesse compreendido, é que ela não se restringiria a essa elite, mas é uma promessa que vai muito além, porque Deus, ele é Deus das nações, ele é Deus da humanidade, ele é Deus de todas as pessoas. Ele não é um Deus elitista, não. Ele é um Deus que tem prazer em salvar todas as pessoas e também cumprir a sua promessa, como dito aqui por Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que não há distinção, não há separação. Deus, ele não vê o judeu ou o grego. Na salvação estão abrangidas e abarcadas todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, e a promessa do Espírito Santo, ela tem uma abrangência universal. Você, meu irmão, professor, se ainda não é batizado com o Espírito Santo, essa promessa é para você e também para os seus alunos, é para todos nós. A promessa de Joel, que foi relembrada por Pedro, ela diz isso para nós, que os servos e servas, e está colocando aqui as pessoas consideradas pelos judeus de segunda qualidade, né? As pessoas menos valorizadas da sociedade. Então aqui ele abarca e abrange todo mundo. Muito bem colocado, pastor Paulo, muito bem colocado. Isso mostra que o Evangelho, né? O Evangelho deveria quebrar as correntes da escravidão. Quando fala de servos e servas, estava colocando as pessoas, né, do mais baixa estirpe, da mais baixa qualidade. Então, está igualando todo mundo. Diante de Deus não existe grandes e pequenos, existem todos filhos, né? Todos merecem a promessa é para todos. Queridos, nós estamos então encerrando o nosso comentário nesta ocasião, crendo que Deus ele tem falado ao seu coração e que tudo aquilo que foi dito aqui vai servir para o seu preparo da sua aula. E eu quero pedir aqui aos meus companheiros que façam as considerações finais, a título de conclusão, e nós estaremos orando para encerrar essa conversa nossa aqui. Para concluir, irmãos, devemos salientar a importância de ser revestidos com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá ousadia. Isso nós vamos falar mais especificamente na próxima aula, né? Mas ele nos dá ousadia, nos dá poder para fazer coisas que por nós mesmos nós não conseguiríamos fazer.
Então, a importância de ser batizado no Espírito Santo para pregar o Evangelho, para missão. Não é para ficar se achando o mais santo de todos os homens, mas é para você pregar o Evangelho, para você levar o Evangelho a toda a criatura. Eu quero enfatizar também, a necessidade de nós nos espelharmos em Jesus. Jesus teve o seu ministério terreno totalmente controlado pelo Espírito Santo, E não há ninguém, não há outro a quem nós devemos recorrer e olhar, O ministério de Jesus foi totalmente realizado no poder do Espírito e é essa a necessidade que temos. A mensagem que eu queria deixar para os professores e irmãos em Cristo é essa: buscar unanimemente, perseverantemente, essa promessa que está para todos nós. Muito bem, queridos, nós estamos falando nessa ocasião a respeito de promessa. E é muito importante que você enfatize aos seus alunos que eles tenham em mente, você também, professor, tem em mente, que esta promessa do derramamento do Espírito Santo, ela foi feita por alguém que cumpre palavra, que cumpre promessa. Ela não foi feita por alguém que é filho do homem para mentir, para se arrepender, para mudar de opinião, não. Ela foi feita por Deus e esta promessa, então, ela se cumpre, ela se cumpriu, ela se cumpre e ela se cumprirá na vida de todos aqueles que, como enfatizou o irmão de Jailson aqui, perseveram e com unanimidade buscam ao Senhor. Que Deus ele possa nos ajudar a despertar no coração dos nossos irmãos, alunos, dos nossos irmãos professores também, o desejo de ver essa promessa cumprida naqueles que ainda ela não se cumpriu e nós possamos então buscar em Deus o cumprimento efetivo desta promessa. Bem, queridos, nós vamos fazer uma oração. Quero pedir ao irmão Edjailson para fazer essa oração. Estaremos então finalizando aqui, lembrando aos irmãos que você deve assistir essa aula, compartilhar com alguém, ter a sua revista, estudar a Bíblia, pelo menos 2 versões, ter um bom comentário bíblico, um dicionário para ajudar você no preparo da sua aula. Oremos, irmãos. Grande e eterno Deus, nós te louvamos, Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade ímpar que tivemos aqui no preparo desta lição, Senhor, e te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, doce, consolador, possa adentrar ao coração de cada professor nesse domingo que iremos ministrar essa lição, Senhor, e que possa, Jesus, fazer também morada e compreensão, que o Espírito Santo possa ajudar a todos os alunos e irmãos em Cristo que ouvirão esse ensinamento, que possa ser parte dessa promessa gloriosa que nós cremos com todo o nosso coração. Agradecemos pela vida do pastor Paulo, do irmão Natan, também os nossos irmãos da técnica, e que o teu Espírito Santo possa continuar fazendo morada em nossos corações. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus.